Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, do canal Vivendo Pentecostes, e esse é mais um vídeo da série Os 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Nós estamos hoje no vídeo de número 16, Atos 2, o nascimento da igreja. Vamos ler junto? Atos 2, lembrando que estamos na versão King James atualizada. Fazemos a leitura. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. Então todos os que aceitaram a palavra que Pedro pregou naquele dia receberam a intimação de serem santos, de serem batizados, de se arrependerem. Eles aceitaram, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. E eles perseveravam. Aí agora vem nos próximos dias, na consequência disso, olha só. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma, olha só, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam tudo entre todos, segundo as necessidades de cada um. Diariamente, continuava a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, cada dia, o Senhor juntava à comunhão as pessoas que iam sendo salvas. Eles aceitaram a palavra. Se você voltar nos vídeos anteriores, nós vemos o percurso desde a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes e a reação daquelas pessoas ao olharem aquele monte de gente falando idiomas que eram idiomas nativos deles. E um dizia, ele está falando o meu idioma e está glorificando a Deus. O outro dizia, não, não é o seu, é o meu. E eles ficavam mais espantados como é que um conseguia ouvir no seu idioma, o outro no seu idioma. Os dois entendiam no seu idioma original, nativo, que eles nasceram ouvindo aquele idioma, e ainda os dois entendiam a mesma coisa, que eles glorificavam a Deus. Quando alguém disse que eles estavam bêbados, Pedro se levantou e disse, não, eles não estão bêbados. Não vai entender, não vai misturar essa ação do Espírito Santo que agora nós recebemos, não vai confundir com bebedeira. São 9 horas da manhã. E aí Pedro levantou a voz e começou a pregar. E falou de Jesus Cristo, falou do arrependimento, falou do perdão, falou da salvação. E eles disseram o que podemos fazer, e Pedro disse, arrependam-se, sejam batizados, tenham essa nova vida com vocês. E eles aceitaram. Então eles abriram seu coração. Segundo, quando Pedro disse para eles, atentem o que eu vou falar, prestem atenção no que eu vou dizer. Que significa o quê? Eu tenho uma notícia tão boa para contar para vocês, que o que eu peço é que vocês me ouçam. Se mesmo que vocês queiram, se vocês me interromperem, vai atrapalhar tudo. A mensagem vocês não vão receber ela de bom grado. Porque se vocês não aprenderem, não entenderem ela toda, entenderem só pela metade, alguma coisa vai atrapalhar, vocês não vão conseguir receber ela. E aí Pedro pregou, eles aceitaram. Naquele dia, 3.000 almas. Nós estamos falando da festa das colheitas, festa do Shavuot, do mesmo dia em que o povo de Israel celebrava as colheitas recebidas. Deus estava no seu trono colhendo naquele dia 3.000 almas para o reino de Deus, para a salvação, que provavelmente estariam indo direto para o inferno, mas naquele dia 3.000 almas foram salvas. O dia da colheita, profeticamente, estava naquele dia essa profecia se cumprindo. O Espírito Santo colheu 3.000 almas somente naquele dia. E eles insistiam na pregação, em ouvir a pregação. Ali diz que eles insistiam, perseveravam na pregação dos apóstolos. E eles permaneciam ali, enquanto os apóstolos pregavam, ensinavam, discursavam e mostravam a eles que Jesus tinha mostrado para eles. Eles estavam ali ouvindo. E eles se mantinham perseverantes no ensino, na comunhão, no pão e na oração. Você quer saber o segredo da igreja original, a igreja primitiva? É permanecer
unido, fiel no ensino. Gente, tem muita gente que não gosta de ensino, tem gente que não gosta de estudo. Se alguém abre a Bíblia, lê um versículo e fala um monte de baboseiras, desculpe se alguém se magoar com isso, mas se alguém lê um versículo e fala um monte de baboseiras, naquele momento aquela pessoa é elogiada e aplaudida. Mas se alguém vai abrir a Bíblia e explicar o texto bíblico como ele é de verdade, muita gente não vai. Eu não estou generalizando, mas muita gente não vai gostar. Gente gosta, tem muita gente que gosta do pula-pula, da revelação, do mistério. Peraí, não existe mistério sem entender o que é revelado. Somente vai haver o mistério de Deus revelado quando o que já foi revelado está entendido. É como se você está no colégio, você estudou, você só vai passar para a sexta série quando você entendeu tudo o que tinha na quinta série. É uma comparação boba, mas você só vai entender, você só vai receber de Deus os mistérios de Deus quando você começar a entender o que já foi revelado. Se nem o que já foi revelado por Deus, que é a própria Bíblia, você não sabe. Tem gente que quer entender dos mistérios de Deus, mas não leu a Bíblia inteira. Tem gente que quer entender os mistérios de Deus e nunca leu o Novo Testamento inteiro, mas quer entender dos mistérios de Deus. Tem gente que quer entender dos mistérios de Deus, mas nunca leu o livro de Mateus. Nunca leu os livros de Atos. Nunca leu um livro inteiro de Paulo. Tem gente que nem o livro de Tito, o livro de Judas ou o segundo e terceiro livro de João, que são os livros mais pequenininhos, os livros menores que tem no Novo Testamento. Tem gente que nem leu Tito, que é um livro pequenininho. Tem gente que provavelmente não leu Mateus 1 a 5, que é onde todo mundo que vai ler o Novo Testamento começa a ler. Então, para você que gosta do mistério, do aleluia, do glória a Deus, do retetê, eu lhe digo uma coisa: se você não entender o que já foi revelado, talvez esses mistérios que você está achando que estão sendo revelados a você não sejam mistérios de Deus, sejam mistérios do inimigo entregando a você. E se alguém ficar bravo comigo, vai ler a Bíblia, vai entender os mistérios, vai entender o que já foi revelado. Compreende o que já foi revelado, que o Espírito Santo libera os mistérios de Deus. Então eles permaneciam no ensino, na comunhão. Meu irmão, comunhão é tão bom. Tão bom, tão bom. Eu brinco, eu mexo que aquele momento depois do culto que os irmãos ficam ali brincando, conversando, dando risada, trocando assunto, eu brinco que é uma resenha. Mas é a resenha mais santa de todos, porque é uma igreja em que não há discórdia, não há divisão, não há confusão de interesses, todo mundo tem o mesmo objetivo, chegar e ir ao céu, chegar o momento de ir ao céu e ele subir, chegar e viver uma vida de consagração em comunhão, sem intriga, sem discórdia. Então aquela igreja é uma igreja que vive uma comunhão, e eles tinham a comunhão do dividir do pão e na oração. E eles haviam tudo em comum entre eles. Cada pessoa, eles tinham temor pelos feitos de Deus e os sinais que Deus realizava em cada um. Hoje a igreja não tem mais temor pelos feitos, pelos sinais de Deus. Deus faz a sua obra em nossas vidas dia após dia. Nós não estamos dando atenção. Sinceramente, você acordar, abrir os olhos, respirar, levantar, andar para seu banheiro, lavar o rosto, tomar uma água, você tomar o café, você sair trabalhar, você ter saúde, isso tudo são os feitos de Deus na sua vida. Ah, mas todo mundo tem, sim, mas você está sendo protegido e guardado pelo anjo de Deus, e Deus muitas coisas te livra sem você nem saber. E então agradeça a Deus, seja grato. Você gosta quando você faz algo por alguém e a pessoa agradeça. Não precisa você retribuir financeiramente, só o fato de você estar grato, alegre, contente e mostrar para a pessoa que aquilo ali tem valor para você. Assim Deus, Ele gosta da gratidão. Quando você agradece a Deus, Ele está ali. Então isso aí, Ele está ali te abençoando e Ele fica contente e quer te abençoar mais ainda. Eles tinham tudo em comum e eles vendiam e dividiam. Eu queria falar uma coisa sobre isso, eu vou levar no máximo 1-2 minutinhos. Eles vendiam seus bens e dividiam entre todos. Nós estamos numa época em que o socialismo e o comunismo e versus capitalismo
está muito em moda, está lá em cima, é um assunto muito falado, muito tocado nesse assunto, e nós temos algo a conversar sobre isso. Tem muita gente socialista que usa a Bíblia, que abre a Bíblia, que lê esse texto, Atos 2, e eles fazem o quê? Eles pegam Atos 2 e dizem que isso aí, as pessoas venderem tudo que tem, colocar os pés dos apóstolos, é comunismo, é o socialismo. Não, isso não se chama socialismo, isso não se chama comunismo e não tem parte nenhuma. Isso aí se chama comunitarismo. É a comunidade que se reúne, todo mundo vende que tem, e a comunidade distribui entre todos. E o comunismo, socialismo, o governo arranca das pessoas tudo que cada um tem. Então as pessoas, ninguém mais é dono do que tem por vontade própria. Eles são obrigados a entregar para o governo tudo que eles têm. E o governo retribui para eles miséria. Por que miséria? Porque se eles têm miséria, eles não têm força para lutar contra o governo. Porque agora eles não têm mais nada. Tudo que eles têm é dado pelo governo. Então eles vivem na miséria, são um povo fraco, doente, miserável, porque o governo não vai dar base nenhuma para eles se fortalecerem e reagir contra o governo. E lá não, as pessoas por vontade própria entregavam o que eles tinham, e todo mundo comia, todo mundo vivia junto. Aí alguém diz uma vez, mas por que a igreja hoje não vive isso aí? Se você ver as palavras de Paulo a Filipenses, ele disse: muitas vezes vocês me ajudaram e ajudaram Jerusalém. Porque Jerusalém, a igreja de Jerusalém, a igreja mãe de Jerusalém, quando veio a perseguição, as pessoas já não tinham mais seus bens próprios, a maioria, não tinha mais seus bens materiais, não tinham mais casa, não tinham mais condição financeira. Houve a perseguição, a igreja ficou dispersa, foi embora, fugiu, mas os remanescentes ficaram. Gente ficaram em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém se escondeu por causa da perseguição, em catacumbas se esconderam, e aonde os homens não podiam pegar e atacar eles. E aí, o que aconteceu? A igreja de Jerusalém começou a passar fome. E a igreja de Jerusalém começou a passar aperto. E aí teve que as outras igrejas e a igreja filipenses ajudarem a igreja de Jerusalém. Então eu lhe digo, se isso fosse certo, até esse comunitarismo hoje não daria certo. Porque se todo mundo vender tudo que tem e começar a viver em comum, a uma hora isso que foi vendido vai acabar. Uma hora essa comida, essa bebida, esse dinheiro, essa roupa vai se gastar, a comida vai acabar. E aí quem é que vai ter a sua casa para vender, para novamente distribuir entre todos? Então, socialismo, comunismo, comunitarismo, nenhum deles funciona. E não houve uma lei do Senhor nosso Deus Jesus Cristo dizendo que fizesse assim. Não existe uma regra de Deus nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Não existe, em nenhum momento existe que fosse isso feito. Os homens fizeram porque eles quiseram. A escolha de Matias foi porque eles quiseram também para substituir Judas. Porque a escolha de Deus estava muito claro que era Paulo. Mas os homens queriam alguém que estivesse com eles desde o início. Mas Deus queria alguém que ele escolhesse, que fosse segundo o coração de Deus. Então, preste atenção. Muitas escolhas que os homens fazem que não está na Bíblia, isso aí pode afastar. Não somente ele, mas a comunidade que ele dirige de Deus. Diariamente se reuniam no pão e nas refeições, na alegria, com sinceridade, louvando a Deus. E estimados pelo povo. Isso aí é interessante nós olharmos ali que eles eram estimados pelo povo. O que eu me interessei em falar sobre isso? Porque se você olhar a sua comunidade, os seus irmãos em Cristo que fazem parte da mesma igreja, e você ir no vizinho dele, se você bater na porta de cada pessoa que mora ao redor da sua igreja, imagina você ir com um caderninho, chegar na porta do vizinho que mora no lado da igreja e dizer para ele: nós estamos fazendo uma pesquisa, somos da igreja, e eu gostaria de saber quais são os seus comentários sobre a igreja. O que você tem a dizer sobre a igreja? O que você tem a falar
do que você ouve do lado aqui no culto, qual é sobre o horário, sobre a educação dos irmãos, se eles lhe cumprimentam. Se você em algum momento precisou de alguma ajuda, comentou alguma coisa com alguém deles e você recebeu essa ajuda. O que a igreja tem sido um bom vizinho ou um mau vizinho? E se você for em todos os vizinhos da sua igreja? E se você for nos vizinhos de cada um, do lado da frente, de trás, do outro lado da rua, de cada irmão da sua igreja, vai um por um e faz um caderninho e faz as mesmas perguntas. Será que você veria uma igreja que é bem quista, bem vista por seus vizinhos? Ou não? Ou no momento que você faz essa entrevista, muitos obreiros teriam que entregar seus cargos, muitas pessoas que provavelmente iriam ter que entrar em alguma repreensão, provavelmente até por um período ter que parar de cear, porque a igreja começará a descobrir quem elas são para os seus vizinhos. E a igreja ela é estimada pelo povo, as pessoas gostavam da igreja. Nós veremos mais adiante que a igreja deixou de ser estimada a partir da perseguição, mas aí era mais um assunto político, religioso, do que da atitude dos cristãos, mas da atitude dos outros, a insistência a convencer que aqueles cristãos ali não prestavam. Então é isso que eu queria falar hoje. Nós estamos nessa empreitada, nessa busca pelo avivamento. Nós estamos pela busca da igreja, uma igreja santa, viva, verdadeira, uma igreja que ama a Deus, se consagra a Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Esteja muito contente com Deus, que você esteja muito contente com a igreja que você está. Se você não está contente, eu oro para que você venha se encontrar sem mudar da igreja, mas se encontrar em Deus. Deus te abençoe, Deus revele sobre você a sua vontade e você seja muito feliz. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.